Oi, tudo bem? Como vai você? Esse é o canal Perdido nas Páginas e hoje a nossa resenha será sobre Misery, ou Louca Obsessão. Esse livro foi escrito por Stephen King, que assim, dispensa apresentações, né? Quem, por exemplo, não conhece Carrie a Estranha ou A Espera de um Milagre, enfim, são tantos. Só para você ter ideia, só de filmes que foram adaptados do livro dele foram 64. Só para você ter ideia de quem é o cara. E nesse livro vai ser narrado por Paul Sheldon, que é um escritor de muita fama. Ele é assim, o que seria o best-seller. Ele escreveu um romance chamado Misery, que é o que dá nome também a esse livro. E naquela época, quando você escrevia livro, era na máquina de escrever, você tinha que levar até a editora, para daí sim eles conseguirem publicar. Não tinha como mandar por e-mail ou nada do tipo, porque ainda era tudo muito, sabe, fluindo. E ele tá cansado da fama de Misery. Ele não quer ser conhecido como escritor de um livro só, apesar de ele ter escrito outros também. Mas ele tá cansado, ele quer dar um fim naquela história, ele quer acabar com Misery e escrever outras coisas, sabe? Focar em outras coisas. E ele resolve dar um final pro livro e está indo levar até a editora. Só que tá tendo uma grande nevasca, tá gelando tudo, tá tipo aquele caos, sabe? Estrada bloqueada, enfim. E no meio disso tudo acontece um acidente. Ele fica preso ali, né, nas ferragens do carro. E por sorte, ou não, isso a gente vai descobrir mais pra frente, o carro que está passando por ele, que contra ele, é de uma médica, uma enfermeira para ser mais preciso. E ela vai, salva ele e se depara com o grande ator da vida dela. Olha, tipo, que história super convincente, né? Mas enfim, você vai ver que é muito interessante. E daí ele leva ele pra casa dela, faz os cuidados, enfim. E daí ele fica todo, tá com a perna machucada, não consegue andar, tá só um desastre. Tá tipo o brasileiro sobrevivendo ao ano de 2025, sabe? E daí, ela vai ficando ali, né, até a nevasca diminuir pra poder ir ao hospital. Então assim, ele não pode ir ao hospital, também não conseguiria, porque ele tá tudo errado. E ela fica cuidando dele. E nisso, ela acha um manuscrito de Misery, que é o livro assim, a obsessão dela. Ela se declara fã número 1. E daí ela resolve ler o manuscrito, até porque se você encontra seu autor favorito, por que não ler o manuscrito do seu livro favorito? Só que ela odeia o final do livro. Eu entendo às vezes. Já teve muito livro que eu li e odiei o final. Mas enfim. Ela fica ali indignada, xinga um bocado, se estressa. Ela não aguenta aquele final. E ela faz de tudo pra ele escrever outro pra ela. Outro final. Ela quer que ele resolve matar a Misery, né? Pra acabar com aquela história. Só que ela odeia isso e fica obrigando ele a escrever outro final pra ela, porque ela ainda não gostou do final do livro. E é isso. Também, né? Ele tá lá todo ferrado, sem conseguir andar, meio que, né? Então, só que ele não quer. Lembrando que ele tá muito cansado da história de Misery, da fama de Misery. Ele quer escrever outras coisas, ele quer ser outra pessoa. Mas beleza. Aí fica nessa de escreve ou não escreve, escreve ou não escreve. Só que pra dar um incentivo a mais, e assim, puta, que incentivo foda, pra dizer o contrário. Ela começa a torturar ele. Isso mesmo. Ela começa a torturar ele pra ele escrever o livro, o final que ela quer. Puta que pariu, esse cara além de tipo, ter que ter sido acidente com ele tá todo ferrado, não aguentar mais isso. Ele ainda é torturado. E daí também você consegue entender o porquê do título, né? Louca Obsessão. E pra você ter ideia das coisas que acontecem, tem uma parte mesmo que ela vai limpa a casa toda, tá tipo aquele horror a casa dela. Tá tipo casa de universitário sem dinheiro que é sujo, sabe, imundo. Mas enfim, ela vai lá, passa o pano, limpa. Ó, dia de faxina, botou a musiquinha ali e foi limpar a casa. Só que aí aconteceu o seguinte, ela pega o balde que ela passou o pano no chão, que tá imundo, tinha teia de aranha, tava só a lama. E ficou obrigando ele a beber. Só pra você ter ideia do tipo de tortura. Ela não vai lá ficar enfiando a faca ou enfim. Ela vai torturar nesse nível. E daí começa a desenrolar a história. Eu poderia falar mais, até porque é um dos meus livros favoritos. Eu adoro Stephen King.
Tem alguns livros dele aqui, mas outros no Kindle. Mas assim, eu sou aquele cara que, pô, Stephen King pra mim é tipo King mesmo, assim, sabe? É o top. Mas enfim, e eu aconselho muito que você lê esse livro. Porque, poxa, se você vê cada ideia de tortura, não que eu tô obrigando você a torturar alguém, ou sugerindo, mas é aquela coisa tão tensa, assim, tão... Sabe, você fica o tempo todo assim, meu Deus, e agora? Como é que ele vai fazer? E nesse meio tempo, a editora dele percebe que ele tá sumiu, né? Passou 3 dias, enfim. E nada dele aparecer, liga pra polícia e a polícia meio que, tipo... Ah, é só o cara que saiu pra beber e, tipo, não voltou pra casa. Tipo, o delegado fala isso. Que ele é só um cara que, pô, foi curtir a night aí, ficou doidão e não voltou. Beleza, só que vai passando a história, vai desenrolando. Isso passa um tempo, passa meses. E daí ele resolve ir finalmente atrás dele. Porque é assim que a polícia funciona. Bom, pelo menos nesse universo. Só que pra você ter uma ideia do quão tenso tá a história dele já... Quando a polícia finalmente encontra a casa, porque assim... Pra você ter ideia, essa menina é tão louca, que ela é acusada de ter atacado algumas crianças, alguns bebês na ala pediátrica e até matado. Isso saiu no jornal, saiu em revistas e assim, ela tem essa má fama. E daí ele vai, chega à casa dela, ele tá próximo de encontrar o Paul Sheldon, que é o escritor, e pra você ter ideia, ela mata o delegado. Quando ele tava, tipo, perto de salvar ele. Quando você tá lendo isso, você fica tipo, vai, é agora ele vai finalmente sair desse inferno, vai, tipo, fazer as coisas que ele quiser, escrever o livro que ele quiser e ser feliz. Mas não, inclusive é angustiante pra ele. Ele consegue ver que o delegado chegou, tá próximo, é como se, pô, eu tô nesse cômodo e ele tá no outro. Tá, tipo, sabe, sentindo até a fragrância do perfume. E daí ele é morto. Pra você ter ideia. E assim, se você quiser que eu dou uma resenha com spoiler, eu posso fazer isso também, inclusive com o maior prazer. É muito bom falar de livros que a gente gosta. Mas por hoje eu vou parar por aqui porque, assim, acho que você deu pra perceber que eu me empolgo um pouquinho falando sobre livros que eu gosto. E se eu fosse falar desse aqui, você nem ia precisar ler. Tipo, eu ia contar tanta coisa que acontece aqui que ao mesmo tempo você ia ficar, meu Deus, tipo, como alguém pode pensar nisso, sabe? Mas, tipo, é Stephen King, sabe? O cara é uma máquina de escrever. Principalmente terror ou horror. E assim, esse livro aqui eu dou 4 estrelas pra ele. É um livro fenomenal. Tem coisas assim que me incomodam um pouquinho, mas tipo, isso é coisa mais técnica. Se você tá começando a ler agora, você nem vai se importar com isso, sabe? E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que comente aí embaixo, tipo, me dê sugestões, fale o que eu poderia melhorar. Porque assim, eu tô começando e, tipo, por mais que eu não ligue pra opiniões do geral, mas eu também quero fazer uma coisa bem feita. Eu não quero aqui chegar e falar, gente, eu li esse livro aqui e é bom, leia ele, sabe? Eu quero contar a história, eu quero fazer de uma forma que você também tenha vontade de ler e se interesse pelo universo literário. Porque, assim, quando eu comecei a ler, eu odiava a leitura no geral. Mas aí eu peguei meu primeiro livro e hoje tá aqui. Tem essa pilha, tem mais livro ali, enfim, só no Kindle mesmo que tem de livro. E você vai ver que é um universo muito bom e muito gostoso de se estar no meio. Porque antigamente eu achava que livro, por exemplo, era uma coisa muito mais intelectual, tipo, não, só quero ler quando eu quiser saber sobre determinado assunto. E não entretenimento. Mas hoje em dia eu vejo que, um livro desse aqui mesmo, tipo, não vai me fazer passar no vestibular. Acho muito provável que não caia Stephen King no vestibular. Mas vai me entreter, vai me divertir, vai me dar momentos de prazer, de agonia. E vai me fazer experimentar sentimentos, emoções e tudo aquilo que eu não teria, por exemplo, assistindo um filme, porque eu consigo imaginar com muito mais veemência. E por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter aguentado a minha voz. E de certa forma eu senti que eu meio que torturei você, mas muito obrigado.